Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos mais uma vez buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Isso é importante porque cada dia nós vamos avaliando a nossa vida e até que ponto nós estamos dispostos a seguir Jesus, obedecer os seus ensinamentos, submeter à sua vontade, para que de fato ele venha a ser o Senhor da nossa vida. Porque às vezes nós declaramos muito, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas muitas vezes nós só fazemos aquilo que nós queremos. Há um sentimento em nós que sempre vai nos levar a fazer aquilo que é bom para nós. Não importa se nós estamos obedecendo ou desobedecendo, agradando ou desagradando a Deus, que a gente sempre vai primar por aquilo que nos traz conforto. A gente sempre vai primar por aquilo que nós entendemos que seja o melhor para nós, que é bom para nós, que eu me sinta bem. Quanto, na verdade, o Evangelho ele vai nos confrontar. O Evangelho ele é um Evangelho de confronto porque ele te expõe. O Evangelho, ele não te leva a fazer a tua vontade, mas a vontade daquele que te chama. É aí que há um paradoxo muito grande, uma barreira também muito grande na vida de muitas pessoas, porque gostamos, como seres humanos, gostamos da zona de conforto. Nós sempre vamos primar por aquilo que nos traz conforto, por aquilo que é bom aos nossos olhos. Quando na verdade o Evangelho ele vai te expor. O Evangelho ele te tira da zona de conforto. O Evangelho ele vai exigir que você se lance. E às vezes ao se lançar você precisa abrir mão de tudo aquilo que te traz segurança. Porque o Evangelho não vai promover em mim aquilo que me traz segurança ao meu entendimento. Mas o Evangelho ele vai exigir que você abra mão e que você se torne dependente. O Evangelho é dependência. Quando você se torna dependente de Deus e você anda segundo a vontade dEle, Ele promove em você segurança. Não é o meu mérito que traz para mim segurança, mas é o que o Senhor vai proporcionar. Mesmo eu não compreendendo, mas é o melhor que Deus tem para mim, é isso. É por isso que Paulo ele diz que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Ele tanto aprendeu a viver com bonância, como ele também aprendeu a viver na escassez. Ele aprendeu a viver em dias do luto, mas ele também aprendeu a viver no dia que o próprio Deus proporciona a ele alegria. Ou seja, em qualquer situação da vida, ele sempre entendia que aquilo era uma ação de Deus, é para um propósito maior. Era o Senhor que estava conduzindo ele, mesmo ele passando por vales, por naufrágios, sendo açoitado. Se está sendo açoitado, estou sendo açoitado por amor a Cristo. É por causa de Cristo que estou passando por isso. E infelizmente, muitos não chegam a esse entendimento. No primeiro confronto se rejeita porque quer uma vida boa. E o pior de tudo é que tem muitos líderes por aí enganando as pessoas simplesmente com bênção. Vem para cá que aqui é bom, que aqui é maravilhoso, aqui é conforto. Se tem alguém ensinando que o Evangelho só é conforto, está mentindo. Porque o Evangelho, Jesus, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar os meus pais. Jesus disse assim: deixa que os mortos enterram os seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se tu quer me seguir, eu não posso te esperar para amanhã ou para depois de amanhã. O momento e a oportunidade é hoje. Porque havia uma tradição que os filhos enterrariam os pais. Ele queria estar
desprendido desta responsabilidade para poder seguir a Jesus. Só que o Jesus diz, aquele que não deixar o amor de pai e mãe não é digno de mim. Quem é que aceita uma palavra dessa? Isso é conflitante, isso é um confronto para a minha realidade, mas é a verdade. O que Jesus está expondo é justamente isso. Eu preciso ser mais importante na sua vida. Não é que Jesus está dizendo que nós temos que desprezar os nossos pais. Ele está dizendo que o nosso amor por ele tem que ser maior do que o amor que nós temos pelos nossos pais. Ele não está dizendo que ninguém tem que desprezar pai e mãe. Às vezes uma falta de entendimento leva as pessoas ao radicalismo. Tem gente que abandona a família. Um exemplo clássico, quando você casa, você vai para a sua casa, para o seu apartamento. Você deixou de amar seus pais ou você agora saiu do ciclo familiar e agora você vai estar ali começando um novo ciclo na sua vida? Então você deixou o amor de pai e mãe, saiu do convívio familiar e você foi para a sua casa. O que Jesus está dizendo é que uma vez você andando comigo, você tem que sair dessa zona de conforto, desse convívio. Quem não deixa amor de pai e mãe por mim, não é digno de mim. Eu preciso romper com isso e agora seguir a Cristo. Havia um homem em Jerusalém, era um mestre da lei, mas ele precisava ter o discernimento do que significa servir a Jesus. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Jesus traz um confronto para a mente de Nicodemos, porque Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era o professor da escola sabatina de Israel. Ele era um mestre, passou mais de 40 anos estudando. Nicodemos conhecia leis, decálogos, ele conhecia itens, ele era um homem altamente conhecedor. Nicodemos, ele era um ministro do Supremo. Então era alguém que tinha consciência do que falava, porque estudou para isso. Só que no concernente às coisas espirituais, Nicodemos ele não compreendia, ele não tinha um discernimento das coisas espirituais. Eu acredito que o que falta muito hoje em muitas pessoas é o discernimento das coisas espirituais, compreender elas para que nós possamos discernir qual é a nossa posição, qual é a nossa condição. E o que eu quero trazer essa palavra de reflexão para você hoje, qual é o tipo de evangelho que você vive. O evangelho superficial que te leva simplesmente a agregar valores naquilo que te gera conforto para a tua vida, ou um evangelho que te ensina a renunciar a tudo para seguir a Cristo. Você é aquele que gosta de ver as coisas superficialmente, ou você é daquele que mergulha no sobrenatural de Deus para que você possa vivenciar coisas extraordinárias e grandiosas? Quando eu falo destas coisas, eu estou desafiando a você tomar uma posição na sua vida. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Qual é o tipo de evangelho que eu ensino? É um evangelho que leva as pessoas a voar no emocionalismo, ou é um evangelho que eu ensino as pessoas a andar com o pé no chão, viver um dia de cada vez, mas ter um aprendizado com Cristo, que isso vai agregar valores para a sua vida? Porque o que nós temos visto muito hoje são pessoas que passam 5, 6, 8, 10, 15 anos na igreja
e de repente aquela pessoa sai da igreja, volta para suas práticas naturais, fazendo tudo o que ela fazia há 20 anos atrás, e isso não traz nenhum tipo de remorso. Qual é o entendimento que nós temos? Não nasceu de novo. Não provou das coisas espirituais para ela discernir o que de fato é espiritual e o que não é. Jesus, ele confronta Nicodemos porque ele, apesar de ser um doutor da lei, ele ainda não tinha experimentado de algo sobrenatural, espiritual. É por isso que Jesus confronta e diz: afirmo que ao Senhor, que isto é verdadeiro, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como é que se entende isso? Ao longo do tempo se há muitas interpretações a esse respeito. O que Jesus, quando fala do nascer da água, ele está falando do nascer natural. Era o que Nicodemos conhecia. Nicodemos, ele confronta Jesus porque Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E ele confronta e diz, entra em crise e diz: como pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Então ele está falando de um nascimento natural. Quando Jesus fala não nascer da água, ele está falando justamente desse natural. O nascer natural, o nascer da água, o nascer natural. Agora, quando ele fala do Espírito, ele está dizendo que é necessário nós termos uma experiência espiritual. Eu preciso ser um homem espiritual e não carnal, porque o carnal, ele não vai discernir as coisas do Espírito. Só vai discernir as coisas do Espírito quem é espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não compreende, ele não vai discernir as coisas do Espírito. Porque só quem pode discernir as coisas do Espírito, quem é espiritual. É quem nasceu de novo. É quem passou por um processo de uma mudança e a sua mentalidade hoje ela é mudada. O grande problema hoje é as pessoas ter esta compreensão que eles precisam compreender as coisas espirituais. Que eles precisam nascer de novo. Nascer de novo no sentido que Jesus está falando é mudança de mentalidade. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo é que se alguém está em Cristo, tem que abrir mão das velhas práticas. Esse nascer de novo é justamente a figura de alguém que foi sepultado, a simbologia do batismo. O batismo é isso, alguém que é sepultado e ressurge um novo homem. É por isso que a maioria dos batismos é por imersão, é justamente a simbologia de um sepultamento. O velho homem está sendo sepultado e está ressurgindo um novo homem, com uma nova mentalidade, uma nova perspectiva de vida, uma nova visão, um entendimento diferente das coisas de Deus daquilo que tinha antes. Isso é necessário na nossa vida. Isso é primordial na vida do cristão, porque senão vamos conduzir as coisas de qualquer jeito. Eu vou me congregar no dia que dá certo. Eu vou obedecer liderança se eu quiser. Porque tudo é relativo, sempre tem um porquê. E quando você está disposto a servir a Deus,
Você vai reconhecer o que é soberania. Você vai reconhecer o que é senhorio. Você vai respeitar as autoridades. Você vai honrar os seus líderes. Porque se não honrar a liderança, você está quebrando princípios de autoridade. É por isso que a Bíblia nos diz que, como cristão, nós temos que honrar as autoridades. Temos que honrar os nossos líderes. Muitos homens na Bíblia, eles quebraram estes princípios. Eles desonraram o que é de fato autoridade. Por exemplo, nós vamos observar na questão de Saul. Saul quebrou um princípio primordial, princípio de autoridade. Ele quebrou esse princípio quando ele desobedeceu a Deus, quando o Senhor disse que era para ele guerrear contra os amalequitas e de lá não trazer nada e exterminar todos. Ele exterminou o povo, mas ele trouxe o gado. E chegou, escondeu o gado na montanha e disse que iria oferecer a Deus sacrifícios. Tem coisas que parecem bom, a intenção é boa, mas o resultado daquilo, das suas boas intenções, porque você está agindo debaixo de desobediência e quebrando princípios. Quando Samuel se apresenta, ele se alegra, vai abraçar o profeta e diz que foi uma bênção, mas o profeta diz: estou ouvindo barulhos de animais detrás da montanha. Ele tenta se justificar. Samuel rejeita a ação de Saul e implica um princípio. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, quando nós temos o entendimento de quem somos, qual o evangelho que eu devo pregar e viver, é aquele que me conduz, que me leva cada vez mais a me aproximar de Deus. Não é um evangelho superficial, mas é um evangelho que, mesmo eu passando pelas dificuldades, gera em mim segurança, certeza, confiança em Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse que se o evangelho que nós estamos vivendo não for esse que nos ensina a nascer de novo, não podemos entrar no reino de Deus. É por isso que o evangelho que Jesus está falando para Nicodemos é aquele que nos leva a nascer da água e do Espírito. E ele diz aqui no versículo de número 6, quem nasce dos pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Você foi chamado por Deus primeiro para mudar a tua mentalidade. E uma mentalidade mudada, você não pode exercer o que você exercia ontem. Você não pode. Porque agora você tem uma nova mentalidade. Olha o verso 7. Por isso, não fique admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Admirado aqui, não fique espantados. Não fique atônitos, preocupados. É necessário nascer de novo. Querido, é necessário passar por este processo de um novo nascimento. É preciso que eu abra mão de tudo aquilo que me prende, daquilo que traz para mim uma sensação de segurança. Nós precisamos abrir mão daquilo que eu acho, há uns achismos, que é isso que tem atrapalhado a vida de muitos. Eu acho que é assim. A Bíblia não tem achismo na Bíblia. Na Bíblia é verdade ou mentira? É pecado ou não é pecado? Ou obedece ou desobedecem? É céu e inferno?
porta estreita, porta larga. Há dois caminhos, céu e inferno. Não podeis servir a dois senhores. A Bíblia é clara nisso. O que é que está? Sabe qual é a grande dificuldade que as pessoas têm em processar isso? É porque não quer abrir mão das suas vontades. Não quer abrir mão do seu querer. Não quer abrir mão do que gosta, do que lhe gera conforto. É por isso que Jesus diz, olha, não fiquem espantados com isso. Deu dizer para vocês que vocês precisam nascer de novo. Não fiquem espantados. Aí ele falou outra coisa importante. O vento sopra onde quer, ouve-se o seu barulho, que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo é que uma vez sendo nascido do Espírito, você é conduzido pelo Espírito Santo. Você não faz mais o que quer. Um exemplo disso, Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando em Corinto. E chegou um certo dia que Paulo, ele propôs no seu coração de ir embora daquele lugar. Então, o Senhor disse, fica. Mas Paulo quis ir embora. E o Senhor disse, fica. Senhor, 1 ano e 6 meses pregando, ninguém se converte. Então o povo não quer saber de ti. Estou parafraseando, estou indo embora, eu vou embora. E o Senhor disse, fica. Porque se o Senhor manda você ficar, Ele está mandando você ficar por um propósito. E a Bíblia nos diz que Paulo orando, à noite ele teve uma visão. Um varão de pé dizendo, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Segundo os historiadores diz que o Evangelho chegou no Ocidente justamente por causa desta visão que Paulo teve. Porque Paulo atravessou a Macedônia e veio pregar o Evangelho na Europa. E é por isso que este Evangelho nós tomamos posse dele, chegou até nós nos dias de hoje. Por causa de um homem que não fez o que quis, mas ele submeteu ao senhorio do Senhor Jesus e permaneceu ali até que o Senhor deu a visão para onde ele deveria ir. Agora eu pergunto para você, como é que você é nascido de novo, é conduzido pelo Espírito Santo e só quer fazer o que você quer? Só faz aquilo que lhe apraz. Só faz aquilo que você gosta e não faz aquilo que é necessário. Só faz aquilo que te beneficia, mas não está disposto a gastar tempo em função da vida de alguém. Que evangelho é esse? Que não promove em mim um sentimento de graça, de compaixão, de me esmerar, de renunciar à minha vontade por amor a Cristo. Nós precisamos compreender qual é o evangelho que nós estamos pregando e o que nós estamos vivendo. Porque Jesus disse, se nós vivermos da forma como nós queremos, nós não estamos fazendo diferença nenhuma dos fariseus, dos publicanos, daqueles cobradores de impostos. Jesus disse que nós não estamos fazendo, dependendo da versão, diz, nós não fazemos diferença nenhuma dos hipócritas. Porque ele faz as suas orações bonitas, eles pagam as suas ofertas, eles dão seus dízimos, eles fazem as suas orações nas praças, saudações. Jesus diz, são os hipócritas. Estão fazendo isso para o povo ver, mas não que eles acreditam nisso. Isso não promove mudança neles. Tornam eles religiosos.
tornam eles, cada dia, as pessoas cheias de si mesmo e menos vazio de Deus. Aonde que a Bíblia nos diz que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos nos encher de Deus. Que evangelho você está vivendo? É o evangelho da graça? Que essa graça te alcança e você estende ela aos demais? De uma graça que te ensina a renunciar aos seus pecados? Que te perdoou? De um Cristo que te fez nascer de novo? Que te levou a refletir sobre a tua condição? Ou um evangelho de oba-oba? Um evangelho superficial? Que não, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus não quer mal de ninguém. E Ele não quer mesmo. São as pessoas que nas suas decisões se desencadeiam para o mal e depois gritam por Jesus. Mas a decisão foi sua. Deus é amor. Mas não te esquece que Ele também é fogo consumidor. Paulo escrevendo aos irmãos de Gálatas, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Porque quando eu grito que Deus é amor e faço tudo o que eu quero, e faço tudo de forma errada, achando que Deus sempre vai estar pronto a estender as mãos, cuidado, isso é um risco muito grande. É como se eu estivesse andando no fio de uma navalha. Eu não posso brincar de ser cristão, eu não posso brincar com o pecado. O Evangelho me ensina a renunciar a tudo isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo diz, eu tenho por certo, Romanos 8:18, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscarão a glória que há de ser revelada em nós. Escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto. Então tudo isso é uma proposta para quem nasceu de novo. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque quando Ele se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz, demais irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Os historiadores dizem, não caiba nas formas do mundo. Não vos conformeis. Não anda nos conformes do mundo. Não se alie ao mundo para se tornar parecido com ele. Pelo contrário, irmãos, nós temos que nos tornar parecido com Cristo e sermos diferentes do mundo. Não faça que nenhum cidadão, certa feita, chegou para um pastor e disse, pastor, para me ganhar aqueles que fumam drogas, eu também comecei a me drogar. E de repente ele já estava sendo consumido pelo vício. Que diferença? O próprio Senhor diz qual é a associação que há entre luz e trevas, entre justo e injusto. Sempre a Bíblia vai nos orientar que nós temos que andar na contramão do mundo. Paulo diz que nós andamos na contramão do mundo. É se a água vai descendo, eu tenho que remar contra a correnteza. E observe que isso é mais difícil, mas é necessário. Porque eu não posso andar no mesmo curso, eu tenho que andar contra ele. É por isso que a igreja hoje, muitos não querem mais ser chamados de protestante. Protestar contra o pecado. Às vezes muitos estão se aliando com o pecado para ser aplaudido. Esse não é o evangelho que Jesus ensinou. O evangelho que Jesus ensinou é esse aqui, que nos ensina a nascer de novo.
que nos ensina a renunciar à nossa própria carne para servir a Cristo. Queridos, é uma palavra de reflexão, mas é necessário para que nós venhamos compreender qual é o tipo de evangelho que eu estou ensinando e que eu estou vivendo. Porque se eu não fizer diferença nenhuma, Jesus disse que eu não passo de um hipócrita e um sepulcro escalhado, porque não estou fazendo diferença. Simplesmente estou me tornando um religioso e não um cristão autêntico, que milita para chegar no céu. Que Deus te abençoe, te dê graça, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal e eu prometo que estarei orando por você, pelo seu ministério e pela sua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.